Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos aprofundar o nosso assunto sobre ângulos. Pessoal, no início do ano nós já vimos alguns conceitos básicos a respeito de ângulos. E nós vamos precisar desses conceitos na aula de hoje. Então, eu estou deixando um card de informações aqui no vídeo. Caso seja necessário, volta nesse vídeo, assiste ele primeiro e depois volta para esse daqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre tipos de ângulos, alguns tipos importantes de ângulos. Ângulos adjacentes, ângulos complementares e ângulos suplementares. Bom, vamos na ordem do que está escrito aqui. Primeiro, o que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são aqueles que possuem uma semi-reta em comum. Eles necessariamente fazem contato. Porém, suas regiões angulares não se sobrepõem. Mas a gente sabe que um ângulo comum ele é feito por dois segmentos de reta, ou duas semi-retas. Então, se você pega dois ângulos e cola eles por uma das perninhas, você vai ter ângulos adjacentes, certo? E aí, eles passam a ter essa semi-reta em comum. Eles têm que ter esse contato, porque adjacência significa isso, né? Esse contato, mas um ângulo não pode sobrepor o outro. Cada ângulo tem a sua própria região, tá bom? Vou pegar aqui alguns exemplos. Agora que eu estou vendo que meu microfone ficou longe demais, talvez agora minha voz melhore bastante. Desculpa se tiver dado algum ruído aí. Mas agora vocês vão ver, então, algumas imagens que vão nos ajudar a entender o que são ângulos adjacentes. Olha cá, esse aqui é o caso básico, tá vendo? Nessa figura, temos os ângulos AOC e COB. O que é isso? O ângulo saiu do A, veio no O, foi para o C. Saiu do C, veio no O, veio para o B. Tá certo? Observe que a semi-reta OC pertence aos dois ângulos. Que é isso que está dizendo, olha. Possuem uma semi-reta em comum, tá vendo? Quem que é essa semi-reta em comum no caso do nosso desenho? A semi-reta, no caso aqui, é a semi-reta OC. Beleza? É importante perceber que os ângulos não se sobrepõem. Por que é importante perceber isso, gente? Se a gente tivesse aqui coloridinho, talvez seria melhor, mas observa que a área do AOC é essa área aqui onde eu estou passando o meu mouse, tá vendo? A área do COB é essa outra área aqui. Essa parte aqui, ela não vai vazar para o lado de lá, nem a parte de lá vai vazar para o lado de cá. Então, essa é a definição, esse é o conceito do que são ângulos adjacentes. A gente precisa ter isso bem compreendido. Por quê? Porque os ângulos complementares e os ângulos suplementares, a noção deles vem a partir do ângulo adjacente. Então, a gente precisa entender isso, tá? Vamos lá. Ângulos complementares são dois ângulos adjacentes cuja soma é sempre igual a 90 graus. Olha só, eu coloquei em letra maiúscula e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção.
Quando a gente fala 2, é porque tem que ser necessariamente 2. Se for 3, você já não está mexendo mais com ângulo complementar. Tá? Ângulo complementar é necessariamente um par de ângulos. Ou seja, você tem 2 ângulos trabalhando ali para poder fazer a questão para você. Tá certo? E qual que é a outra informação importante? A soma deles é sempre igual a 90 graus. Beleza? Eu vou dar um exemplinho para vocês daqui a pouco, usando GeoGebra, vocês entenderem como que essa questão do 90 graus é importante, tá certo? Nesse exemplo desse desenho, então vamos entender. A gente tem quais ângulos aqui? Na figura ao lado, os ângulos A, O, B e B, O, C são adjacentes e formam juntos um ângulo de 90 graus. Logo, podemos dizer que eles são complementares. Moral da história. Com isso, a gente pode falar que a soma deles, A, O, B mais B, O, C, é igual a 90 graus. Certo? Isso significa que, dado um ângulo qualquer, para achar seu suplemento, basta fazer que o suplemento não, gente, desculpa, complemento. Foi mal. Basta fazer o quê? O complemento vai ser 90 graus menos o ângulo que você sabe. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês como isso funcionaria usando o GeoGebra. Vou trocar de tela, não se assustem. Mas ele é, tipo, um dos melhores software de matemática dinâmica que a gente tem para poder trabalhar. Por quê? Porque ele nos permite ter uma liberdade para poder fazer as coisas que é muito bacana, muito bacana. Então, a primeira coisa que eu tenho que preocupar aqui é em fazer um segmento e agora eu tenho que fazer um segmento com um ângulo fixo. Tá vendo? Então, se eu sei que ele vai vir para cá, eu vou falar que eu quero um segmento de 90 graus. E eu estou aqui com o outro vértice, tá vendo? Então, consigo falar aqui, ó. Ele chamou de belinha. Eu vou trocar esse nome. Espera aí. Para C. Vou trocar esse nome para O. Somente, gente, somente para ficar bonitinho, igual aquele outro exercício que está ali. Certo? Então, observem o seguinte. Aqui a gente tem o ângulo AOC, que mede 90 graus. Esse 90 graus eu vou para baixo aqui, para ficar mais fácil de vocês saberem que isso aqui funciona dessa maneira e ganharem compreensão com mais facilidade. Pronto. Então, tá aqui. Opa, esse nome tem que aparecer.
agora sim. Então, gente, observa o que eu quero que vocês vejam aqui. Se eu venho aqui e faço um outro segmento que saia do O e venha para um lugar qualquer, tá vendo? Espera aí que eu não quero que esse H apareça. O H, o nome do H, tá, gente? Isso. Então, observem, esse ângulo B, ele pode diminuir, chegar mais perto do A, aumentar e chegar mais perto do C, tá vendo? Ele tem essa liberdade aqui de movimentação. Porém, observa que o AOC, ele fica sempre igual. Se eu mexer, eu consigo mexer com esse ângulo aqui, olha. Aí eu consigo mexer nele inteiro, tá vendo? Como é que ele anda todo, mas ele não deixa de valer 90 graus? Então, agora vamos conferir as medidas. Olha só. A, O, B mede 40,65, tá vendo? E B, O, C vai medir 49,35. Se você somar isso rapidamente, você sabe que 35 com 65 vai dar inteiro, vai dar 100, vai 1, né? Aí aqui vai virar 50 com 40, dá 90. E se eu mexer no valor de B, olha, infelizmente não consigo garantir que eles vão ser só números inteiros. Deixa eu ver se eu consigo. Devo até conseguir, mas não vale a pena, não. Então, eu gostaria que vocês observassem o seguinte, olha, se o ângulo AOB, essa parte de cá, se ele diminui de tamanho, o outro aumenta. Se eu mexo aqui para o de baixo aumentar, esse outro vai ter que diminuir. Tá vendo? Então, a gente não precisa preocupar em tentar adivinhar as coisas, sabe? Uma coisa importante que eu falei com vocês é o seguinte, olha, vou trocar até um bocado de cor aqui. Vocês lembram que eu falei com vocês que as regiões não se misturam? Olha, a região rosa diminui, a região azul aumenta. A região azul diminui, a região rosa aumenta. E o principal, o ângulo AOC, que é o total, que é 90, ele nunca para de se mexer. Aliás, ele nunca vai se mexer. E se eu mexer nele, o ponto B vai ficar quieto, aí a gente vai estar mexendo no valor aqui, olha, dos ângulos, tá vendo? Então, tenham sempre em consideração isso, ó. Se um ângulo vai valer 40,99, por que o outro vai valer 49,01? Porque a soma dos dois mede 90 graus. Então, isso são ângulos complementares. Agora, se a gente esconde um deles, como é que eu descubro quanto que esse ângulo escondido vale? É só fazer 90 menos 40,99. 90 menos 40,99, se você falar que você quer 41, 90 menos 41, quanto vai dar? 49. Tá aqui. Agora, se eu esconder o outro, 90 menos 49 é quanto? 41. Tá aqui. Certo? Então, isso é o que a gente vai entender como ângulos complementares. Essa forma do ângulo de 90, ela tem que ficar fixa, ela não vai se mexer. E aí, lá dentro, você pode mexer infinitamente. Mas o principal é entender que isso no final nunca vai mudar. Tá certo? E aí, a gente tem que levar isso lá pro nosso arquivo do Word. Vou voltar lá. Então, gente, toda vez que a gente fala de ângulos complementares, nós estamos falando necessariamente de dois. Não é isso? Então, exemplo. O ângulo complementar de 49 graus é 41 graus. Pois
49 mais 41 é igual a 90 graus. Se um ângulo mede 35 graus, qual é o seu complemento? Aí a gente aproveita aquela fórmula aqui, olha, complemento é 90 graus menos o ângulo. Ou seja, quanto vai medir seu complemento? 90 graus menos 35 graus. O que vai dar isso aqui? 55 graus. Muito bem, quem pensou nisso? Porque quer dizer que uma medida vai medir 35, a outra medida vai medir 55 e que as duas juntas vão medir 90. Isso são ângulos complementares, certo? Ângulos suplementares, o nome é parecido, só que o significado é diferente. Ângulos suplementares são dois ângulos adjacentes cuja soma é sempre igual a 180 graus. Então, a gente tem que pensar assim, quer dizer, o complementar, a soma era 90. O suplementar, a soma é 180. 180, gente, é aquele ângulo que faz meia volta. Aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar essas, vou só trocar o que está escrito aqui, então vocês prestem atenção. Ó, na figura ao lado, os ângulos AOB e BOC são adjacentes e formam juntos um ângulo de 180 graus. Logo, podemos dizer que eles são o quê? Suplementares, ou seja, a soma das medidas desses ângulos é 180 graus. Certo? Isso significa que, dado um ângulo qualquer, para achar seu suplemento, basta fazer que o suplemento é 180 menos o ângulo. Atenção, gente, suplemento aqui não é aquele negócio que o povo toma para ficar forte, não, hein? Cuidado aí. Então, de novo, é bom a gente reforçar. É bom a gente reforçar que ângulos suplementares também é par de ângulos, tá? Um ângulo sozinho não resolve nada. Então tá, voltamos aqui no GeoGebra para ver mais um pouquinho como isso funciona dentro do GeoGebra. Eu vou usar o que a gente já tem aqui para poder mexer mais fácil, tá? Esse ângulo aqui, eu não quero mais que seja um ângulo de 90 graus, porque esse é um ângulo fixo. Vou ter que deletar. Não está querendo resolver. Então, sendo assim, eu posso deletar essa reta aqui e esse ponto C. Tá vendo como é que deletou? Agora, vou vir de novo procurar um ponto fixo. Então, aqui, ó, eu quero um ângulo de 180 graus. Ele vem parar aqui, ó. Vocês lembram que eu falei com vocês que parece que o ângulo é... O ângulo de 180 graus, gente, ele é um ângulo de meia volta, né? Ele significa meia volta. Deixa eu trocar aqui a letra para a gente poder ficar com ela igual ao do exercício. Vou só trocar isso aqui. Agora observa, é o mesmo raciocínio. O ângulo, ele mede, tudo mede 180. A parte rosa mede 40,99. Quanto vai medir o resto? E aí? Quanto vai medir B
BOC. Tá aqui, ó. 139,01. Por quê? Porque somando 139 com 40,99, esse 0,1,1 a gente pode arredondar. Somando 139 com 41, a gente tem 180. É o mesmo raciocínio, só que com outro valor. Espero que para vocês fique claro isso. É outro valor. Tá vendo? E o total é 180. Então, se eu pegar o meu B e mexer com ele para cá, tá vendo? Olha, diminuo para um lado, aumento para o outro, tá vendo? Se eu deixo o meu B fixo, eu posso mexer com o meu ângulo. Mas observa que, de novo, o formato de 180 graus não mudou. E, além disso, a gente pode falar com muita propriedade que a soma desses valores aqui sempre vai dar 180. Quer dizer, se eu chego num valor bonitinho, que fazer isso à mão é muito difícil. Pronto, vamos fazer de conta aqui, olha. Se esse lado mede 60, para achar o que falta, aqui é 180 menos 60. O que é 180 menos 60? 120. Podemos dizer que aqui está bem próximo de 120, né? E a mesma coisa se eu tampasse o outro ângulo. Se tudo é 180 e esse aqui é 120, quanto é o outro? 180 menos 120. É apenas isso, pessoal. Não tem mais nada para dizer para vocês, tá certo? Só vamos terminar de formalizar isso aqui lá no nosso Word. Então, voltando aqui, gente, ó, enquanto minha gravação deu um problema aqui, eu colei a imagem aqui e deixei dois exemplos, ó. O suplemento de 60 é 120, pois 60 mais 120 é 180. Outra pergunta. Se um ângulo mede 110, qual é o seu suplemento? Então, é só fazer 180 menos 110, que dá 70. Certo? E aí nós terminamos a matéria de hoje. Então, prestem bastante atenção, como é fácil. Primeiro, a gente falou sobre ângulos adjacentes. Então, ângulos adjacentes têm uma perninha em comum, a perninha do meio, e um não vaza para a área do outro. Ângulos complementares são necessariamente dois ângulos que a soma é 90 graus. Então, vocês têm aqui um exemplo aleatório e esse aqui que a gente fez lá no GeoGebra, né? E aqui tem os exemplos que eu dei. Gente, se vocês procurarem vídeos na internet, gostaria que vocês fiquem atentos com isso. Eu estou adequando a aula ao que vocês já sabem, né? As matérias que vocês sabem. Tem muito exercício de ângulo complementar e de ângulo suplementar que envolve equação. Então, se vocês procurarem algum exercício no YouTube, alguma videoaula, ela provavelmente vai lidar com equações. Só que vocês ainda não aprenderam equações. Então, eu estou mostrando para vocês a maneira que vai ser cobrada de vocês no livro e no PET. Tá certo? Então, não tem necessidade de procurar entender o que são equações agora. Cada ano de escolaridade traz uma dificuldade diferente, às vezes sobre a mesma matéria. Então, esse é o caso. Nós não vamos mexer com X, não vamos mexer com nada, por quê? Porque vocês ainda não aprenderam isso. Tá? A gente tem que ir de acordo com a nossa dificuldade. Então, vocês sempre vão conhecer o valor numérico de um ângulo para descobrir o valor numérico de outro ângulo. Beleza? Bom, depois, ângulos suplementares são dois ângulos adjacentes cuja soma é sempre igual a 180 graus. É a mesma coisa, tá bom? Agora, além disso, falta um outro conjunto que não é dentro dessa parte. É uma outra matéria, vamos dizer assim, uma outra parte da matéria, chamada de ângulos opostos pelo vértice. O que é isso? E eles são chamados de ângulos OPV, opostos pelo vértice. Tá? Então, dadas duas retas concorrentes,
ângulos OPV são aqueles obtidos. Não, vamos escrever de outra maneira. Ângulos OPV, ou opostos pelo vértice, são aqueles obtidos a partir de duas retas concorrentes. Observe que os ângulos. Observe que o encontro dessas duas retas sempre vão gerar dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Esses ângulos serão sempre suplementares, certo? E podemos dizer que os ângulos OPV sempre possuem a mesma medida. Como assim, Bial? Deixa eu pegar aqui uma imagem de ângulos OPV para vocês. Então, observem o seguinte, olha. Na figura ao lado, é possível perceber. Por isso, vocês vão perceber isso tudo junto comigo. Os ângulos MN são agudos, ou seja, medem menos de 90 graus. Os ângulos A e C são obtusos. O que significa isso? Medem entre 90 graus e 180 graus. A Nina aí dando boa noite para todo mundo. Bom dia, né? E podemos dizer também que A mais N, por exemplo, né, que é um agudo com um obtuso, vai dar 180 graus. Podemos dizer também que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo C, e que a medida do ângulo M é igual à medida do ângulo N. Então, A tem a mesma medida de C, M tem a mesma medida de N. Enfim, A mais N mede 180 é só uma ajuda, né, gente? Se precisar descobrir. Se a gente faz duas retas concorrentes, eu espero que fique claro que essas retas se encontram num ponto. Certo? Cadê? Tá aqui. E aí, gente, eu quero que vocês percebam o seguinte: o ângulo DEA vai ter a mesma medida que o ângulo CEB. Observem isso aqui, que legal. Observem que se eu mexo aqui no ponto A, olha, eu estou mexendo na medida disso aqui. Eu posso também mexer no ponto C, ó. Tá vendo? Posso medir no ponto B, eu posso mexer do jeito que eu quiser, ó. A questão é, essas medidas vão ser sempre as mesmas, tá vendo? Independente do que está acontecendo. E aí, se esse ângulo aqui ele é agudo, ele também pode do nada virar obtuso. Mas aí o outro ângulo que a gente ainda não está medindo, tá vendo? Virar agudo. Para eu achar esse daqui, observa, olha, esse aqui é o obtuso oposto, tá vendo? Os obtusos têm a mesma medida, os agudos têm a mesma medida, e somando um agudo com obtuso dá 180 graus. Se eu mexer nisso aqui de maneira que o meu agudo virou, o meu obtuso virou agudo, o meu agudo vira obtuso, tá vendo? Aqui agora
o Y aqui está menor que 90 e o A está maior que 90. Se eu mexer para cá, agora o A é o agudo e o Y é o obtuso, tá vendo? Tem um caso especial, que eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Eu acho que esse aqui é o máximo que eu consigo. É a hora que os quatro vão valer igual. Porque 89,99 é 90, né, gente? Então, assim, é o único caso onde todos os ângulos têm a mesma medida. É quando eles estão perpendiculares. Caso contrário, loucura total. E é apenas isso. Então, eu vou só fazer mais uns exemplos com vocês disso aqui. Mas eu vou pegar exemplo da internet que já tem pronto, para a gente poder ganhar tempo. Então, assim, repetindo, tá, gente? Tem exercício aí que não ajuda, porque ele vai estar com matéria envolvendo equações e vocês ainda não aprenderam equações. Tá certo? Deixa eu procurar outra que queira vir para cá. Esse exemplo com letrinha, gente, é fácil porque é só descobrir a letra que falta, tá vendo? Então, vamos lá. No exemplo ao lado, as retas são concorrentes. Descubra os valores de x, y e z. Bom, x é fácil, porque x é o PV do 70. Olha, o 70 está aqui, quem está oposto ao 70 é o x. Então, x é igual a 70, pois é o PV, ou seja, oposto pelo vértice. O y é aquele caso. Como o 70 está do lado do y, ele vai somar 180. Então, é 180 menos 70. Dá 110 graus. O z também é 110 graus, pois é o PV do y. Concorda? Se o z está de um lado e o y está do outro, os dois têm a mesma medida? É só isso. Então, gente, com isso, vocês vão ter que voltar, ir pausando o vídeo nos lugares que vocês acham que precisa copiar, né? Que vocês precisam de tempo para copiar. Pode copiar. Mas daqui a pouquinho eu vou passar para vocês uns exercícios do livro para vocês fazerem e me entregar ainda hoje. Tá bom? Então, é o seguinte. Então, na aula de hoje, nós falamos de ângulos adjacentes, ângulos complementares, ângulos suplementares, e depois nós falamos de ângulos opostos pelo vértice. Todos esses conceitos são muito simples de trazer, principalmente porque aqui ainda não está envolvendo equação, tá? Então, vai ser super tranquilo de resolver. É só lembrar das propriedades. E aí, o que eu falo com vocês? Vocês não têm obrigação de descobrir, de lembrar propriedade de cabeça. Então, voltem aqui, confiram, copiem e perguntem quantas vezes precisar, tá bom? Na hora de fazer exercício, é só me chamar que eu estou disponível. Então, por hoje é só. Deixa seu like nesse vídeo, curte, comenta, compartilha com os colegas e até a nossa próxima aula. Fiquem bem e um beijinho. Tchau, tchau!